Vamos entrar já neste grande tema, nova abordagem no relacionamento Inatel-CCD, e aproveito para dizer que no final de cada palestrante vai haver espaço a perguntas, a questões que queiram colocar. Por isso, se durante a oratória, digamos assim, quiserem tomar algumas notas para também apelar ao vosso poder de síntese, para ser um grupo de intervenções democrática, portanto, podem fazê-lo e no final haverá essa indicação. Neste tema, nova abordagem no relacionamento Inatel-CCD, vamos dedicar-nos agora à organização do CCD, com a participação do Presidente da Direção da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, Augusto Flor, possui licenciatura em Antropologia pelo ISCTE, é dirigente associativo desde 1970, tendo sido nomeado embaixador para a ética do desporto em 2012 pelo Secretário de Estado do Desporto e Juventude e Comissário Nacional para o Ano Europeu do Voluntariado em 2011. Em 2007 desempenhou funções de Presidente da Assembleia Geral da Confederação do Desporto de Portugal, sendo, desde essa data, Presidente da Direção da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Tem a palavra o Dr. Augusto Flor. Em primeiro lugar, muito bom dia, desejar a todos os presentes um excelente congresso, este primeiro congresso dos CCDs, e começaria mesmo por fazer uma pequena referência ao convite que foi feito à nossa Confederação. Estou aqui nessa condição de Presidente da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Já tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente alguns colegas que estão aqui, que são representantes de coletividades ou de associações, que são filiadas quer no Inatel, quer na Confederação. E, portanto, isto diz desde logo o que nós temos em comum. Aliás, a intervenção do Sr. Presidente da Inatel deixa bem claro, digamos, a possibilidade, as potencialidades que há de cooperação entre estas duas instituições, por tudo aquilo que, no fundo, nos pode unir. A apresentação que hoje aqui vos trago é uma apresentação que está dividida em duas partes. Uma primeira parte, onde eu me propus, dentro dos tempos que foram pré-definidos, abordar aqui 6 questões convosco. Uma segunda parte que será de debate, que também me foi proposto e com o qual estou inteiramente de acordo, e uma terceira parte, digamos, mais rápida, talvez aí os últimos 5 minutos, para fazer, digamos, uma breve descrição do que é hoje a Confederação, ou pelo menos tem sido nestes últimos 20 anos. E, portanto, com isto, dar-vos uma ideia àqueles que provavelmente ou eventualmente possam ainda não conhecer a realidade associativa numa perspectiva confederada, porque é este o tema, portanto, é o associativismo numa perspectiva confederada, mas esta perspectiva confederada tem vantagens e tem desvantagens. Tem a vantagem de termos sistematizado um conjunto de dados, um conjunto de elementos, de fazermos o diagnóstico da situação, de identificarmos um conjunto de problemas e, através da formação que fazemos, através dos contactos que temos por todo o país e também no estrangeiro, com as nossas filiadas, procurarmos as soluções para os problemas. Através da representação institucional que temos, quer no Conselho Nacional do Desporto, onde tenho o prazer de estar também com o Presidente da Inatel, quer no Conselho Nacional para a Economia Social, temos, digamos, aí a oportunidade não só de colocar os problemas à esfera pública, como também colocar as soluções, porque é essa a nossa prática. Colocamos os problemas e colocamos as soluções. Vamos então iniciar. Portanto, começamos por saudar o primeiro congresso. Ora, isto supostamente ia começar a trabalhar. Pedi uma ajuda técnica, se faz favor. Eu não sei se isto é da posição. Tem que se carregar com mais força. Tem que se carregar com mais força. Afinal, era só isso. O problema técnico era meu. Muito bem. Então, aquilo que vos propomos, no fundo, é fazermos uma abordagem ao associativismo popular numa perspectiva confederada. E, portanto, vamos tentar fazê-lo, portanto, ao longo
destes 6 pontos. O primeiro ponto tem a ver com os momentos histórico-políticos, nomeadamente na Europa, que são determinantes para o surgimento do movimento associativo. O Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Isto está a passar mais depressa que aquilo que eu pensava. Bom, portanto, e aqui realçamos o seguinte, realçamos a importância das bandas filarmónicas no surgimento, no nascimento daquilo que é hoje conhecido pelo movimento associativo popular português. Temos aqui estas 5 bandas de referência. Por exemplo, a primeira banda, a Banda Filarmónica de Santiago de Ribaúl, é considerada a mais antiga e há até 2 datas, são discutíveis hoje 2 datas da possível instituição desta instituição, 1722 ou 1792. Mas seja uma ou outra, de qualquer forma, olhando para ali, parece-nos que, apesar de tudo, será a mais antiga. Bom, é importante nós olharmos para isto, porque temos que perceber qual é a origem, de facto, do nosso movimento associativo. Qual é o contexto histórico a que ele está ligado, a que momentos é que ele está ligado, a que ideologia ou a que pensamento dominante é que ele está ligado, e, portanto, por isso é importante. Uma segunda questão é o conceito de associativismo na sociedade civil e nas constituições. É interessante nós olharmos e percebermos que, após a Revolução Liberal em Portugal, a Constituição Política da Monarquia de 1822 traz pela primeira vez um conceito que é liberdade de pensamento. E reparem, isto está de facto uma tragédia, e reparem que a liberdade de pensamento é absolutamente essencial para haver associativismo. A Carta Constitucional de 1826, liberdade de expressão, portanto, há liberdade de pensamento e passa a haver liberdade de expressão. A Constituição Política da Monarquia de 38 já fala de liberdade de reunião. Portanto, reparem que há liberdade de pensamento, liberdade de expressão e liberdade de reunião. E a Constituição de 1911, neste caso a Constituição da República, diz-nos que há liberdade de associação. E, portanto, não há associativismo, não há pensamento associativo, nem há prática associativa, se não se reunirem estes 3 antecedentes, que é o pensamento, a liberdade de pensamento, a de expressão, a de reunião e, por fim, a de associação. E isto vai, ao longo dos tempos, sendo plasmado nas várias Constituições, ao ponto de, por exemplo, na Constituição de 33, há uma forte limitação a estas liberdades, a estas 4 liberdades. Nós sabemos, entretanto, o que é que aconteceu, porque, embora ela esteja na Constituição, estas liberdades, há um segundo ponto do mesmo artigo que nos diz que estas liberdades serão regulamentadas por leis ordinárias. Bom, e as leis ordinárias depois, elas próprias vêm contrariar o próprio coisa. Vocês desculpem lá, mas isto, eu não estou a tocar em nada, ele está aí programado para ir passando e eu não queria agora fazer isso. Na Constituição da República de 1976, apesar das suas 7 revisões até hoje, mantém-se a consagração e o reforço dessas liberdades, inclusivamente alargando a outros setores. Bom, a terceira questão é aquela que nós hoje denominamos do empirismo à ciência, o associativismo como objeto de estudo. Esta questão tem a ver essencialmente com o seguinte: o nosso movimento associativo ao longo dos tempos tem vivido essencialmente... Isto há um problema, porque eu queria ir para ali, porque eu quase não consigo ver isto. Desculpem lá. Do empirismo à ciência tem a ver com o seguinte: o nosso movimento associativo, de uma forma geral, tem sido gerido por homens e mulheres de grande generosidade, com grande sentido de solidariedade, de entrega, de entreajuda, mas, no entanto, ela é essencialmente empírica, isto é, transmite de geração em geração, de direção em direção, as suas experiências, umas boas, outras más, mas assenta essencialmente nisso. Ora, o que sucede é que nós hoje, quer pelas exigências do próprio Estado, quer pelas exigências da sociedade, quer pelas exigências dos nossos associados, nós hoje já não podemos, única e simplesmente, ficar, digamos, nesse registro. E, portanto, nós, desde 2003, concretamente desde 2003, a Confederação decidiu avançar para a universidade. E, portanto, temos vários protocolos com várias universidades, temos estudos, temos investigações, temos dirigentes associativos que têm desde a formação básica até à formação universitária, onde já se inclui as pós-graduações, os mestrados, os doutoramentos, e fazemos essencialmente hoje uma análise e uma interpretação dos fenómenos e dos problemas associativos
através das ciências sociais e com a ajuda das ciências sociais. Porque nós, muitas das vezes, ouvimos colegas nossos dizer: eu sou presidente ou sou dirigente há 30 anos, há 30 anos tivemos um problema semelhante àquele que temos hoje, logo, a solução eu já a conheço. Portanto, nós já resolvemos o problema há 30 anos, hoje resolvemos da mesma maneira. Não pode ser. Em princípio, não pode ser. Cientificamente, não pode ser. E porquê? Porque o contexto alterou, as pessoas alteraram, e mesmo que o problema pareça ser igual ao de há 30 anos atrás, ele de certeza absoluta que tem outro contexto, tem outro enquadramento, os atores sociais são outros e, portanto, a solução muito provavelmente terá que ser outra. E, portanto, as ciências sociais ajudam-nos a encontrar essa. As seis áreas das ciências sociais que nós utilizamos são a história, porque qualquer CCD, qualquer associação, tem que perceber em que contexto histórico é que se formou. Tenha 3 anos, tenha 25, tenha 150 anos. Temos a antropologia como uma ciência que nos ajuda a perceber a identidade da nossa associação, a pluralidade da nossa associação, a diversidade, mas ajuda-nos também a perceber, por exemplo, qual é a diferença entre interculturalidade ou multiculturalidade, que hoje é algo que está tão presente na nossa sociedade. Temos a história, temos a história que já falei, a antropologia, temos a sociologia, que nos permite perceber por que razão é que há associações que têm um peso que tem mais a ver, por exemplo, com a área pescatória, outros mais com a área rural, outros mais com a área industrial, mas também ao mesmo tempo, quer do ponto de vista quantitativo, quer qualitativo, como é que se caracterizam estas associações e que respostas é que elas dão. Na área da psicologia, uma vez que nós temos enormes rituais, temos todo um conjunto de rituais que resultam, quer da área que são estudados pela antropologia, quer pela psicologia, como, por exemplo, quando nós entregamos um emblema de 25 anos ou 50 anos, ou um diploma a um associado, nós estamos a valorizá-lo, nós estamos a fazer com que a sua autoestima aumente, nós estamos a reconhecê-lo e isso faz com que ele, a família, o grupo em que ele está inserido, se sinta valorizado. E, portanto, do ponto de vista psicológico é essencial. Mas também é essencial porque os dirigentes associativos, sejam de um CCD, sejam de uma banda filarmónica, sejam de um rancho folclórico, sejam de uma coletividade desportiva, são pessoas que se entregam a causas e que, com isso, ganham formação, ganham qualificações, ganham condições para enfrentar os outros problemas da vida familiar, da vida profissional, e, portanto, a psicologia ajuda-nos a compreender isto. A economia é uma outra área que é importante nós termos em conta, porque nós, ao contrário do que se diz por aí, o nosso movimento associativo popular português não é subsídio-dependente. Não é. O nosso movimento associativo popular português, e nós, Confederação, temos provas disso, temos os números que são indesmentíveis, nós somos contribuintes líquidos do Orçamento do Estado. Contribuintes líquidos. Nós contribuímos para a economia local, para a economia regional e para a economia nacional. A estrutura de receitas das nossas associações são 3 essencialmente. As receitas próprias das atividades estatutárias, as receitas públicas, aquelas que vêm do Estado, e aqui quando se fala em Estado, essencialmente estamos a falar de autarquias, e as receitas que vêm das empresas, que vêm dos privados, com fins lucrativos. São esta é a nossa estrutura de receitas. E nesta estrutura de receitas, só 12,3%, digamos 13%, pronto, 13% é que são receitas provenientes do Estado, do setor público. Só 13%. Só 13%. Ora, se praticamente toda a nossa atividade é paga, é exercida à taxa máxima dos 23% do IVA, quase toda ela, isto, feitas as contas, é simples. Em 100 mil euros, 23 mil euros vão logo para o cofre das finanças e nós, se os tempos o deixarem, vamos receber 13 mil euros, são os tais 13%. Portanto, é fácil fazer as contas, nós não temos qualquer dúvida disso e temos-lo afirmado. E, por fim, é a questão da política, isto é, através da ciência política, como qualquer uma das outras ciências, nós percebemos, nós identificamos que nós somos um poder. E somos um poder desde logo do ponto de vista quantitativo. Portanto, existem em Portugal, por dados que a seguir vão ver, cerca de 30 mil coletividades, associações culturais de cultura, recreio e desporto. E se estas 30 mil tenham em média 15 dirigentes, portanto 9 na direção, 3 na mesa da Assembleia Geral, 3 no Conselho Fiscal, é fácil percebermos que os dirigentes associativos em Portugal, voluntários e benévolos, rondarão entre os 425 mil
e os 450 mil. Portanto, só por estas razões de ordem quantitativa, nós somos um poder. E, portanto, nós temos que entender isto, mas nós somos ainda um outro poder, porque nós transformamos, nós decidimos, nós influenciamos, nós determinamos, muitas das vezes, ao nível local. E basta nós olharmos para aquilo que os partidos políticos fazem. Vêm-nos buscar, a nós, àqueles que entendem participar, e bem, na vida política e partidária, vêm-nos buscar para as listas, para as juntas, para as câmaras, para as assembleias municipais, para deputados. Portanto, isto mostra que nós temos um poder. E quando fazem, no fundo, é um reconhecimento pelo valor que os dirigentes associativos têm. E esta questão, para nós, é essencial e é bem demonstrativa. E, portanto, é com este conjunto de ciências sociais que nós, hoje, vemos, estudamos e olhamos para o nosso movimento associativo. A questão do empirismo, a questão da experiência, da transmissão da experiência, dos valores, é essencial, não se pode perder, tem que continuar, mas a isso tem que se juntar esta nova visão do movimento associativo. E, portanto, temos aqui a assinatura com a primeira universidade com que a Confederação fez um protocolo, foi um momento marcante, foi em 2003, e temos ali, na altura, creio que se chamava o presidente da cooperativa, e hoje, portanto, é a Universidade de Lusófona. Foi a primeira, hoje temos com 7 ou 8 universidades. A outra questão é a questão da conta satélite da economia social e os dados. Bom, eu espero que isto não passe, porque isto já é difícil de ver daí, mas eu agora vou ficar sem... Isto é mesmo muito teimoso. Bom, aquilo, o que vocês têm aqui, podem depois consultar. Ele está lá em baixo. Pois eu estava a apontar para aqui. Isto é só partidas. Bom, mas então, a conta satélite da economia social está publicada pelo Instituto Nacional de Estatística. E, portanto, o que está aqui é apenas um resumo para vos alertar, para vos chamar a vossa atenção e, sobretudo, para tentar fazer com que vocês possam ir ver esta conta satélite. Portanto, existem as contas nacionais, que são analisadas pelo Instituto Nacional de Estatística, e, para além das contas nacionais, essas depois são decompostas em contas satélite. Há a conta satélite da agricultura, há a conta satélite da indústria, e hoje há também a conta satélite da economia social. Porque a nossa Constituição prevê, para além do primeiro setor, que é o setor público, o setor do Estado, um segundo setor da economia, que são as empresas, portanto o setor privado com fins lucrativos, e há o chamado terceiro setor, que é o setor da economia social, hoje também há quem chame economia social e solidária. O que eu aqui vos quero mostrar é que, em cima do lado esquerdo, isto é o número de entidades por atividade, dentro da economia social. Portanto, o Instituto Nacional de Estatística diz-nos que existirão cerca de 55 mil instituições, e dessas 55 mil, que é este queijinho aqui em cima do vosso lado esquerdo, 48,4, portanto são os tais 30 mil, são coletividades de cultura, recreio e desporto. As outras são profissionais ou políticas, são de pescas, atenção, estamos sempre a falar em economia social. Portanto, estamos a falar de cooperativas, enfim, de várias áreas do ensino, da saúde e bem-estar, das próprias finanças, como é o caso do Montepio ou do crédito agrícola, mas são as coletividades de cultura, recreio e desporto que representam 50% deste universo. Do lado de lá temos o emprego e a remuneração da economia social. Reparem que do lado de lá já é diferente, já é a ação social que tem a maior fatia. Porquê? Porque a ação social tem um enorme potencial, quer de funcionários, quer de técnicos, quer de investimento, enquanto que este movimento associativo do lado de cá funciona essencialmente com base no voluntariado, que é o meu caso há 44 anos e certamente o vosso. E, portanto, digamos, no que respeita ao emprego, nós não temos uma expressão tão grande na área do emprego porque somos voluntários. Em baixo percebemos o peso do valor do VAR, do valor acrescentado bruto da economia social, comparado com outras áreas da atividade económica. E reparem que a economia social está à frente por exemplo, da eletricidade e do gás, da agricultura, da agroindústria, das telecomunicações, da indústria têxtil, das madeiras e da pasta de papel. Isto no que respeita ao valor acrescentado. Portanto, isto mostra que a economia social hoje, de facto, tem um peso extraordinário. E, do outro lado, no que respeita à parte do emprego, a economia social estava em segundo lugar.
Infelizmente, com a situação que vivemos em Portugal, pelo menos nos últimos 4, 5 anos, e particularmente nos últimos 3, o setor da construção caiu muito, como todos nós sabemos, e, portanto, provavelmente, hoje, em termos de emprego, estaremos no primeiro lugar. Portanto, esta é, digamos, a quinta questão, são os principais problemas e as possíveis soluções. E reparem que nós o que temos é, de um lado, os problemas, do outro lado, as soluções. Esta apresentação depois fica disponível para quem quiser, para quem entender, ela está entregue, portanto, aos serviços do Inatel, pode ser dispensado. Mas aqui eu creio que o mais interessante ainda é nós olharmos e dizermos assim, a nossa postura é sempre esta. Identificamos os problemas, propomos as soluções. E, neste momento, para além de questões que são quase de ordem estratégica e são quase de ordem civilizacional, há uma oportunidade de nós melhorarmos em muito as condições que temos. E ela assenta em quê? Existe hoje uma lei de bases da economia social e essa lei de bases da economia social tem que ser regulada, tem que ser regulamentada. E nós, neste momento, apresentamos já um conjunto de propostas para a regulamentação dessa lei. Fizemos na sede própria, no Conselho Nacional da Economia Social, e obtivemos o apoio dos nossos parceiros dentro do Conselho Nacional da Economia Social e a seguir vamos discuti-las com o Governo. Por fim, a última questão que vos queria deixar é que a Confederação Portuguesa das Coletividades tem 2 congressos. Há um congresso da Confederação, que é o congresso, isto está uma tragédia isto, que é o congresso em que nós, de 3 em 3 anos, elegemos os nossos órgãos sociais. Os órgãos sociais da Confederação são 70 pessoas e essas 70 pessoas constituem uma única lista, são eleitas 3 em 3 anos e são os congressos da Confederação, que é o Congresso das Filiadas. E organizamos os congressos nacionais de coletividades para filiadas e não filiadas. Houve um primeiro congresso, já após 25 de Abril, em 1993, em Almada, houve um outro congresso de 2001 em Loures e estamos a preparar o congresso de 2015, que será em Lisboa. Os temas principais do congresso irão ser estes: a história e valores, a legislação e a representação institucional, o poder local e a sociedade civil, isto é, a cultura e o recreio, o desporto e o recreio, o associativismo na Europa e no mundo. E, portanto, estes são os desafios que nós temos para o próximo ano, entre muitos outros. E, portanto, eu ficaria por aqui nesta apresentação e, a partir de agora, estaria à vossa disposição para as questões que entendessem colocar. E gostaria que uma alma caridosa me travasse isto, que é para eu não entrar em pânico. Muito obrigado. Vamos então abrir agora as questões que queiram colocar. Vamos agrupar em grupos de 3 perguntas, por assim dizer. Vai circular o microfone, portanto, quem quiser participar, peço só que coloque o braço no ar para que a nossa assistente de sala possa dirigir-se. É um momento em que podem colocar questões. Vamos agrupar as questões que possam ter número 3, portanto, 3 perguntas, para o doutor responder. Quem tiver alguma questão para colocar, peço por favor que levante o braço e a nossa assistente de sala vai levar o microfone. Portanto, se fizerem favor. Quem tem dúvida? Vai mandar as aulas de matemática, quando eu estava no liceu, a professora perguntava: dúvida? Bom dia. Sou o representante do CCD da Autoridade Tributária Aduaneira. Queria saber, nós não estamos filiados nesta confederação, naturalmente nem a conhecia, mas teremos com certeza interesse em saber de que forma é que a gente se pode inscrever nesta confederação. Bom, é simples, basta ir à página da internet, isto hoje quase que se resolve tudo assim. Muita coisa não, felizmente ainda temos esta possibilidade de estarmos uns com os outros, falarmos uns com os outros, percebermos os gestos uns dos outros, e esta, quanto a mim, é a maior riqueza ainda que nós temos. Mas é fácil, de facto, é ir à página da Confederação, há um conjunto de requisitos que têm a ver com confirmar que é uma entidade sem fins lucrativos, da área da cultura, do recreio e do desporto, e lá tem todas as condições, isto é, muitos dirigentes
nós quando chegamos a um sítio, normalmente perguntamos, então quantos sócios é que vocês têm? E os nossos dirigentes dizem logo, temos 700, mas só 300 é que pagam. Portanto, há logo uma espécie de uma separação, uma identificação. Nós só fizemos uma pergunta, mas eles respondem logo, se calhar, pensam que a gente vai perguntar a segunda, mas não vamos. É mesmo para saber isto. Uma outra pergunta que os dirigentes fazem é, o que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho com isso? Esta pergunta nós não a deveríamos fazer. Não deveríamos fazer. Porque quando nós pensamos em nos associarmos, nos ligarmos a uma entidade, como por exemplo, ligarmos a uma coletividade, transformamos em sócio. Eu sou sócio do Inatel. Eu, antes de ser sócio do Inatel, tentei perceber quais eram as vantagens que havia para mim, mas também para o Inatel, para eu ser sócio. Portanto, eu acho que não faz sentido eu depois ir à porta do Inatel e dizer assim, olha lá, o que é que eu ganho com isso? Mas o que é verdade é que esta pergunta muitas das vezes é feita. E, portanto, há um conjunto de circunstâncias, há um conjunto de coisas que as coletividades nossas filiadas têm, sei lá, têm descontos nas licenças da Sociedade Portuguesa de Autores, têm formação, nós damos mais de 70 mil horas de formação por ano, desde a formação básica associativa até, digamos, à universitária. E, portanto, digamos, há uma série de coisas, mas isso está tudo lá. Portanto, o preenchimento, os requisitos são simples, é evidente, tem que estar formalmente constituída, tem que ter órgãos sociais eleitos e, a partir daí, digamos, é relativamente simples. Depois recebe um cartão, recebe uma bandeira, recebe um conjunto de documentos e de livros e de coisas que nós temos, tem apoio jurídico, tem apoio contabilístico e fiscal, enfim. Mas, neste caso, eu diria que, e já estão aqui muitas que são associadas, aliás, tenho aqui, nesta sala, colegas que são membros dos órgãos sociais da própria Confederação. E portanto, digamos, é simples, é muito simples e, portanto, não tem qualquer dificuldade. Nem há qualquer incompatibilidade em ser sócio da Confederação e ser sócio do Inatel. Até porque, em minha opinião, as funções destas duas entidades complementam-se e bem, e eu creio que deve ser esse o papel destas duas entidades. É perceberem onde é que, em vez de estarmos a repetir funções ou atividades, nos podemos complementar, mantendo naturalmente a autonomia, até mesmo a independência de cada uma delas. Nós temos filiadas, que são filiadas na Confederação, no Inatel, na Federação Portuguesa de Futebol, na de Atletismo, na de Ciclismo, na de Natação, enfim, e por aí fora. Portanto, depende muito depois das atividades que têm, ou do folclore, ou da música filarmónica. Portanto, não há qualquer incompatibilidade. A cota são 50 euros por ano. Portanto, se fizerem uma iniciativa em que beneficiem por ser associadas da Confederação, por exemplo, junto à Sociedade Portuguesa de Autores, ficam com a cota paga para 3 anos, por exemplo. Só para percebermos o que é que isto pode dar. Mais questões? Bom dia. Em nome da Sociedade Recreativa e Dramática Iborense, Estevão Bicho, de Évora, em relação a este ponto que estes pontos que acabou de apresentar, na área da política não colocou aquele que é mais relevante, que é o número de associados por associação, que se os seus dirigentes tiverem, de facto, a capacidade de irem informando os respectivos associados das dificuldades que vem encontrando para levar a cabo as respectivas exigências e, ao fim e ao cabo, atividades que pretendam colocarem, ao final do mandato, e também exigirem nas suas juntas de freguesia e câmaras municipais os direitos que têm como cidadãos, para que as juntas de freguesia, as câmaras municipais, deem às coletividades de cultura e recreio aquilo que têm direito como cidadãos, que é o direito à cultura popular, de uma forma gratuita, simplesmente pagando a sua cota. Por último, a questão da legislação tentada a sair, que obriga os dirigentes, portanto, a determinadas cumprimentos de legalidade, tanto naquilo que agora aqui foi focado, nas licenças de direitos de autor, como nas licenças de ruído
É muito importante que as associações saibam que há legislação que a gente possa utilizar para usufruir que esses preços ou nos fiquem mais reduzidos ou que, inclusivamente, ficamos isentos. Que, através de algumas câmaras municipais, as licenças de ruídos podem ser pedidas a taxa de isenção. Esta coletividade ainda não é sócia, mas está para associar muito brevemente. Obrigado. Bom dia, Sofia Tomás, sou funcionária da Fundação Inatel. A minha questão tem que ver com, no seguimento do que o Dr. Augusto Flor falou da força associativa, que está bem patente em termos quantitativos, não é? E bem visível, mas tenho uma dúvida em relação à evolução do movimento associativo em Portugal em termos de número de associações. Isto porque, bom, a Confederação tem tido algum papel na relação com a academia no desenvolvimento de estudos nesse sentido, e a Fundação Inatel tem uma visão parcelar dessa realidade através dos nossos associados. Isto é, o que nós nos apercebemos é que se algumas estruturas associativas vão envelhecendo, esse fator vai sendo compensado com o rejuvenescimento de outras, inclusivamente com o nascimento de associações integradas em novas comunidades, etc. Gostava de perceber qual o olhar da Confederação, uma vez que vocês estão atentos a essa realidade, em relação a essa evolução quantitativa e qualitativa também. Então, vamos tentar rapidamente colocar já aqui estas duas, tentar responder às duas questões. Uma delas tem a ver, digamos, com a relação entre o movimento associativo de uma forma geral e um poder local. Em primeiro lugar, lanço-vos um desafio, que é pensarem que o movimento associativo é também um poder local, ok? E pensemos nisto. Se vocês fizerem as contas, o número de eleitos em coletividades em cada concelho é sensivelmente 10 vezes mais do que o número de eleitos em autarquias em cada concelho. Façam estas contas concelho a concelho e vão chegar mais ou menos a estes dados. Portanto, do ponto de vista quantitativo, nós temos um poder que nós próprios não conhecemos, nós não dominamos. Atenção, que eu, quando falo de poder, falo de algo que deve ser utilizado para influenciar positivamente a sociedade. É deste poder que eu falo. Mas ele existe. Ele existe. Nós temos a principal relação que nós temos com o Estado ao nível das coletividades é com o poder local democrático, que são as autarquias. Não temos qualquer dúvida. Porque, do ponto de vista histórico, muitos dos autarcas começaram exatamente como dirigentes associativos. Começaram nas coletividades. Foi aí que eles ganharam as primeiras experiências de fazer gestão, de gerir conflitos, de resolver problemas, de planear, de planificar e de executar. E, portanto, há essa relação de grande proximidade, não só por razões de ordem física, geográfica, mas sobretudo de ordem sociológica e até de ordem histórica. E, portanto, esse é o nosso principal parceiro. E isto significa que mostra que, de alguma forma, existe alguma dependência afetiva, não é política ou partidária, que também há, mas isso no movimento associativo, isso não importa. O que importa é as dependências que se podem gerar do ponto de vista afetivo, do relacionamento que as pessoas têm, os seres humanos têm uns com os outros, para além de outro tipo de dependências, que é a político-partidária, que é a económica, que é a financeira, enfim. Essas questões são questões que existem na nossa comunidade. Não podemos ignorar isso. Agora, este movimento associativo resolve muitos dos problemas que incumbiam e incumbem ao Estado através da nossa Constituição. A nossa Constituição não diz que nós somos um Estado social, mas diz que o nosso Estado tem funções sociais e tem obrigações sociais. E, portanto, muitas das obrigações sociais do Estado são transferidas, e têm sido cada vez mais transferidas para a chamada sociedade civil organizada, portanto, para as associações,
para as IPSS, para as misericórdias, para as mutualidades e para as coletividades, e para as associações e para os CCDs. Portanto, essa transferência está a fazer com que o Estado, que não é um Estado social, mas que tem funções sociais impostas pela própria Constituição, esteja, digamos, a transferir essas responsabilidades. De uma forma geral, não transfere os meios, só transfere as responsabilidades. Esta é que é a grande questão. E, portanto, nós temos que perceber isso. E, portanto, nós temos que nos organizar em cada concelho. Temos que nos organizar em cada distrito. Nós temos que interagir mais entre coletividades. E todos nós sabemos que muitas das vezes temos uma coletividade do outro lado da rua e nós não fazemos coisas em conjunto. Às vezes até no mesmo dia em que um faz o baile, o outro faz o karaoke e andamos a tirar os sócios uns aos outros. Portanto, é necessário aprofundarmos isto, pensarmos nisto e melhorarmos muito isto. A nossa relação com o poder local democrático, que são as autarquias, é naturalmente, digamos, de louvar e é de restar. E devo dizer-vos que eu ando de norte a sul do país e de norte a sul do país eu constato que seja qual for o partido político, pode-se dizer, bem, há mais uns que têm mais tendência do que outros, pode ser verdade. Há uns que, como gerem melhor, têm mais, pode ser verdade. Há outros, bem, que, como o presidente ou o vereador até era da coletividade A ou B ou C, tem mais sensibilidade, também é verdade. Mas, de uma forma geral, podemos afirmar que o nosso principal parceiro público são as autarquias. Naturalmente que há aqui uma diferença quando falamos de CCDs, porque há um parceiro público, que neste caso é a Inatel, que, compensa de alguma forma, por esta via da própria Inatel, aquilo que o Estado Central, o Governo, através, por exemplo, da Lei do Orçamento do Estado, que poderia ter uma verba destinada ao movimento associativo, não tem. Não está lá um cêntimo para o movimento associativo, pela via direta para o movimento associativo. A nossa Confederação não tem um cêntimo inscrito no Orçamento do Estado. Um cêntimo. Portanto, nós temos que viver dos projetos que temos, dos serviços que prestamos e das cotas que recebemos. Portanto, é essencialmente isto. Mas, portanto, essa relação de que falou é de facto muito importante. A questão das coletividades ou das associações que aparecem e desaparecem e qual é o balanço disto tudo. Bom, nós temos estudos que mostram que ao longo dos tempos, houve momentos em que houve explosões. Nós estimamos que antes do 25 de Abril, até ao 25 de Abril, existiriam cerca de 10 mil associações em Portugal. E dessas 10 mil, 7 mil e tal, quase 8 mil, seriam de cultura e recreio. Portanto, as restantes seriam de desporto. Okay? Chamados clubes. Eu próprio fiz atividade e fui atleta antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril e éramos quase uma elite, quer dizer, só nós é que vestíamos fato de treino e só nós é que andávamos... Hoje vê-se toda a gente de fato de treino ao fim de semana e, portanto, foi uma explosão. Bem, hoje das 30 mil coletividades que existem, de cultura, recreio e desporto, estima-se que 18 mil sejam de desporto, essencialmente vocacionadas para o desporto. Portanto, houve aqui uma enorme mudança. Eu, por exemplo, pratiquei desporto e fui atleta do Inatel nos anos 70, no princípio dos anos 70, na altura não era Inatel, era FNAT, claro, mas já nos anos 70, quer antes, quer depois de 25 de Abril, porque eu trabalhava numa empresa que tinha um clube de empresa. Bem, com o encerramento, com o desaparecimento da nossa indústria, que reflexo é que isto teve, por exemplo, no Inatel? Com o desaparecimento de muitas empresas que tinham grupos de trabalhadores ou clubes de trabalhadores, portanto, clubes desportivos de trabalhadores, que influência é que isto teve também no próprio Inatel? Eu não sei, não conheço, mas calculo que tenha tido, porque se as empresas desapareceram, a maior parte dos clubes desapareceram com as empresas, houve um ou outro que ficou, alguns deles até são nossos associados, mas isto teve, naturalmente, que teve influência. De uma forma geral, aquilo que nós conhecemos, nós temos uma sala que nós chamamos o obituário. Estão mesmo a ver o que é o obituário, não é? É para onde vão as pastas daquelas que nós temos absoluta certeza que faleceram. E isto é um problema, mas nós também temos nesse obituário experiências interessantíssimas, que as associações atravessam dificuldades, suspendem, primeira coisa é suspender a sua atividade, por tempo indeterminado, e depois há alguém que se lembra, às vezes a Junta de Freguesia, de nos comunicar que aquela coletividade já não existe. Para nós ela já não existe quando não há mesmo órgãos sociais, quando não tem qualquer atividade e, inclusivamente, quando desaparece a sua infraestrutura, a sua instalação, a sua sede, o seu espaço. Mas têm acontecido coisas do género. Ao fim de 8 anos, houve um caso até de 12 anos, que ela foi reativada.
Portanto, nós aquilo que temos constatado é que há um processo de regeneração associativa muito forte, porque há um período, por N razões, faz desaparecer a instituição, mas há sempre alguém que fica agarrado àquilo e que depois, passado não sei quanto tempo, vem dizer, não, afinal nós estamos vivos, estamos cá, fizemos uma assembleia, elegemos os novos órgãos sociais e voltamos. Então nós tínhamos 80 anos, agora temos 84, tiveram 4 anos parados, não é? Mas agora temos 84, ok, tudo bem, vamos em frente. Portanto, há esta questão, isto em relação ao atual. Em média, como nós sabemos, desde 2007, que já não há publicação na terceira edição do Diário da República, das novas associações, passou a ser feito no portal do Ministério da Justiça. E ao se fazer a análise dessas novas publicações de novas associações em Portugal, nós temos um serviço da Confederação que faz isso, para quê? Para irmos ver quais são as novas que têm a ver com a nossa área, para as convidarmos para virem para afiliadas, obviamente, não é? Portanto, andamos à pesca, e nós constatamos que, por ano, andam entre as 700 e as 1000 novas associações que se constituem em Portugal. E, felizmente, não morrem nem 700 nem 1000, longe disso. Se desaparecerem 10 ou 12 por ano, já é mau, mas os números serão estes. Portanto, há uma tendência do nosso movimento associativo crescer. Não é evidente que hoje já ninguém constitui uma associação para criar uma banda filarmónica dos finais do século XVII, ou do século XVIII, ou até do século XIX. Claro que não. São novas formas de associação, são novas formas de associativo, são novas respostas. Porque, no fundo, o associativismo é o quê? É a forma que o ser humano tem, é a organização intermédia da sociedade, quando a superestrutura da sociedade, que é o Estado, não lhe resolve o problema, para quem ele paga impostos, não lhe resolve o problema, ou quando ele sozinho percebe que também não consegue resolver o problema. Então há aqui esta organização intermédia, que é o associativismo. Se o Estado não nos vai resolvendo os problemas, e parece que cada vez nos resolve menos problemas, a tendência é nós associarmos. Portanto, o associativismo, pelas piores e pelas melhores razões, tem todas as condições para continuar e para dar resposta aos novos problemas. Muito obrigado. Há pelo menos mais uma questão. 2. Bom dia. Francisco Rodrigues, Casa do Povo de Correios. Dr. Augusto Flor, da forma como descreveu, a história do associativismo é longa e, tanto quanto sabemos, existe várias legislação. Uma antiga e completamente desajustada à realidade, outra recente, mas feita por pessoas que desconhecem completamente o associativismo e que também completamente desenquadrada naquilo que o associativismo faz e aquilo que é a sua verdadeira realidade. A pergunta concreta era: o que é que nós, associações, clubes, podemos e devemos fazer de forma a estimular e dar força à Confederação, de forma a aglutinar toda esta legislação e de uma forma objetiva em que seja funcional e fácil de todos entenderem e perceberem. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma outra questão, por favor. Portanto, Carlos Valente, do Rancho Regional de Pilhares. Eu gostaria de perceber um bocadinho a estrutura da própria Confederação, porque eu sinto-me às vezes um bocadinho perdido entre Confederação, Federação e Associação de Coletividades. Não sei qual é a forma de diálogo que privilegiam. De qualquer forma, em termos de Associação de Coletividades, estamos praticamente sem diálogo, não estamos próximos. O contacto que temos é mais a nível de Federação. Portanto, no próximo sábado vamos estar num fórum de etnografia de folclore, mas confesso que ao fim de todo este tempo ainda me sinto assim um bocadinho perdido. Gostaria de perceber um pouco melhor a estrutura da própria Confederação. Obrigado. Muito obrigado. Uma outra questão vai ser levantada. Boa tarde, chamo-me Carlos Lemos, sou representante do CCD da Polícia Judiciária de Coimbra e era para... A minha pergunta tem a ver com esta anterior, era de saber quais eram as funções, eu não conheço, peço desculpa, da Confederação Portuguesa das Coletividades, objetivamente quais são as funções ou que tipo de atividades, ou se promovem, que tipo de atividades é que promovem para nós percebermos o que é um bocadinho aqui a Confederação. Muito obrigado. E ainda mais uma, vai ser a última questão, porque depois teremos que fazer uma pausa. Bom dia a todos. Primeiro, queria dizer-vos que faço parte do Conselho Consultivo do Inatel, sou Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul
Queria agradecer ao Sr. Presidente do Inatel por estar aqui hoje, ao Sr. Presidente da Confederação de Associações. Queria-vos dizer que eu sou um caso típico daquilo que o Sr. Presidente disse. Eu sou hoje Presidente de uma Câmara Municipal, mas sou dirigente há 35 anos de diversas associações, desde culturais, a bombeiros, a IPSS, de forma que a minha intervenção é mais no sentido de, efetivamente, dizer um caso real daquilo que o Sr. Presidente da Federação disse. Depois disso, e que também queria, em relação a um senhor que há pouco falou no que diz respeito à questão das autarquias, nomeadamente juntas de freguesia e câmaras municipais que têm a obrigação de ajudar as associações, o que eu vos queria dizer é que é verdade aquilo que o senhor disse, mas também vos queria dizer que as autarquias, todas elas, de uma maneira geral, passam neste momento demasiadas dificuldades. Posso-vos dizer que o meu município, por exemplo, tem neste momento montes de problemas no que diz respeito a águas e abastecimento público, nomeadamente a nível de saneamento, e nós temos que ter prioridades. Eu, enquanto Presidente de uma Câmara Municipal com este tipo de dificuldades, eu não posso estar a promover demasiado a cultura e o desporto quando tem problemas básicos de outro tipo ainda por resolver. De forma que, embora aquilo que disse tenha toda a razão, a verdade é que não é fácil para quem está a gerir isto, quem está a gerir uma Câmara Municipal, possa efetivamente poder dar mais apoios às coletividades. Gostaria eu sim, efetivamente, poder dar muito mais. Depois temos também o problema que muitos de vós também já sabeis, que é o problema de os municípios que aderiram ao PAL, têm determinadas restrições orçamentais. Hoje em dia os municípios têm problemas de fundos contabilísticos, que tendo fundos negativos também não podem estar a atribuir subsídios àquelas atividades que, entre parentes, possam ser supérfluas. E agora também temos o FAM, que é o Fundo de Apoio Municipal, que os municípios têm que, mesmo com dificuldades, têm que ir ajudar as outras que ainda têm mais dificuldades. Há municípios, por exemplo, neste momento, que não têm dinheiro para pagar vencimentos aos funcionários. De forma que, o que eu queria dizer é que há prioridades que têm que ser estabelecidas e muitas das vezes não é fácil. De forma que, muito obrigado por este bocadinho. Muito obrigado também pelas intervenções. Por favor. Bom, então eu começaria por um lado, evidenciar a participação do Sr. Presidente, e aliás aquilo que aqui foi dito é inteiramente subscrito por nós, obviamente, mas gostaria de acrescentar um pormenor. Quando foi publicada a Lei do Compromisso, uma das coisas que a nossa Confederação chamou a atenção era em que estado é que iam ficar, no âmbito da Lei do Compromisso, os compromissos que tinham sido já assumidos entre as autarquias deste país e através de contratos-programa, através de protocolos, enfim, os vários mecanismos formais e legais que existem com o movimento associativo. E na altura foi-nos dito, as nossas prioridades são outras. Ok? Tudo bem. É pagarmos às empresas, para que as empresas não encerrem, para que as empresas não fechem, para que as empresas possam, elas por si, pagar aos seus fornecedores e aos seus trabalhadores e tal. Ok, tudo bem. Portanto, ainda hoje, passado, creio que a Lei do Compromisso terá 3 anos, por aí, não é? Ainda hoje não sabemos com precisão quanto é que as autarquias do nosso país devem ao movimento associativo. É uma questão que nós não sabemos porque, digamos, a Associação Nacional de Municípios, com quem nós temos contactos regulares, também não sabe. Portanto, isto é um problema sério, é um problema estratégico, porque em muitos casos as coletividades assumiram elas responsabilidades e adiantaram dinheiros e assumiram compromissos, também elas com fornecedores, porque tinham um contrato de programa assinado com a Câmara. Mas, entretanto, ainda houve mais. Houve uma eleição pelo meio. E alguns dos que vieram depois sentem-se desobrigados em relação aos compromissos dos anteriores. Atenção que eu estou a dizer isto porque nós conhecemos um conjunto de casos em que isto aconteceu. Peço-vos que isto não seja generalizado nem a partido nenhum, nem a autarca nenhum, nem a região nenhuma do país. Porque, felizmente, também houve muita gente, foi a grande maioria, que assumiu os seus compromissos, pagou e resolveu. Mas, portanto, isto é só para nós vermos que as dificuldades, quando tocam a todos, como eu costumo dizer, do meio para baixo. E nós estamos do meio para baixo. E as autarquias também estão do meio para baixo. E por isso é que também sentem as dificuldades que sentem. E, portanto, nós somos parceiros. Lembro-vos, por exemplo, que a maior manifestação que foi feita por autarquias neste país foi em defesa das freguesias,
foi em defesa das freguesias, foi em Lisboa, do Marquês de Pombal, creio que para o Rossio, em que quer as autoridades, quer a própria organização, a Associação Nacional de Freguesias, estimaram em cerca de 250 mil pessoas. Eu estive lá, e 90% daquilo era movimento associativo. 90% eram as coletividades, eram as bandas, eram os ranchos, eram os grupos desportivos que estavam lá a apoiar as suas autarquias. Porque sabem que perdem com esse modelo, perdem uma grande relação de proximidade que tinham com as autarquias. Porque, de facto, são os tais dois poderes locais que estão muito próximos uns dos outros. E, portanto, isto mostra bem a solidariedade que este movimento associativo teve e tem tido com o poder local, que são as autarquias. O segundo grupo de questões, creio eu, que terá a ver, digamos, com o funcionamento da Confederação. O funcionamento da Confederação é uma estrutura como outra qualquer. Portanto, tem, digamos, a Confederação em si, tem os seus órgãos sociais, e os órgãos sociais são a Direção Nacional, composta por 11 pessoas, tem um Conselho Fiscal, composto por 3, uma mesa do Congresso composta por 15, e isto, se fizerem as contas, dá 19. Depois tem um Conselho Nacional com 51 membros, que são representativos de todas as formas de associativismo, de todos os distritos, das ilhas e do estrangeiro, onde também temos filiadas. E estas 70 pessoas são os órgãos sociais da Confederação. A Confederação é uma confederação nacional. Foi decidido no Congresso, recomendado no Congresso de 2001 em Loures, que passássemos de federação a confederação, porque o número de filiadas era tão grande, as atividades eram tão grandes, que não podia ser tudo gerido a partir de Lisboa. Porque nós somos dirigentes associativos voluntários e benévolos. Eu próprio dedico um meio-dia, outro meio-dia, durante a semana, 2 meios-dias, à Confederação, pelas minhas condições profissionais, tenho condições, enfim, de ter toda essa maleabilidade, essa plasticidade horária, mas eu sou dirigente associativo voluntário. Portanto, eu e os outros colegas temos que fazer a gestão como os nossos colegas fazem nas suas coletividades. E nós hoje sabemos que o principal problema das coletividades, do movimento associativo, o principal problema que nós temos, sabem qual é? É os dirigentes. Este é o nosso principal problema. As nossas coletividades não suspendem a sua atividade ou não encerram porque jogaram mal o futebol e perderam, ou porque a banda tocou desafinada, ou porque a peça de teatro correu mal. Não. É porque não têm dirigentes. É porque não têm homens e mulheres disponíveis para assumir as responsabilidades, para além de sócios, de serem dirigentes. Mas não têm essa disponibilidade onde? Na mesa da Assembleia Geral? Não. Arranja-se para a Assembleia Geral. Não, para o Conselho Fiscal? Também não. Também se arranja para o Conselho Fiscal. Então onde é que está a dificuldade? Na direção. É um órgão executivo. Tem que se ir quase todos os dias à coletividade. Tem que se passar por lá. Tem que se estar lá. E porquê é que chegamos às vezes a meio do mandato e não há quórum? Pois não. Porque como 89% dos dirigentes associativos voluntários e benévolos são trabalhadores por conta de outrem, e porque nos últimos 20 anos, sobretudo nos últimos 20 anos, as alterações ao Código de Trabalho foram tais que nós hoje não podemos dizer, bem, eu entro às 8 e saio às 6 da tarde. Isto hoje não se pode dizer. Não se pode dizer, eu trabalho aqui nesta empresa, estou aqui e daqui a um mês ou 2 ou daqui a um ano continuo a estar ali. Isto não se consegue dizer. Portanto, a desregulação dos horários de trabalho, a deslocalização das empresas, a precariedade de uma forma geral, os baixos salários, que em alguns casos obrigam as pessoas a ter que fazer ter uma segunda ou um terceiro emprego. Portanto, este conjunto de questões, sobretudo as relações de trabalho em Portugal, vieram desestabilizar completamente a nossa sociedade e, em particular, o nosso movimento associativo. E, portanto, atenção, quando nós ouvimos dizer a alguém, às vezes dirigentes associativos, até experimentados, que nós temos uma crise no movimento associativo porque as pessoas já não querem ser associativistas ou não querem ser dirigentes, eu alerto para isto. Essa não é a nossa opinião, essa não é a nossa convicção. Isto não é um problema do movimento associativo. Isto é um problema da sociedade, da organização social que temos, das políticas que têm sido feitas, de uma forma geral, e que se refletem no movimento associativo. Porque se as pessoas tiverem estabilidade no seu emprego, se as pessoas souberem a que horas saem e a que horas entram, se as pessoas souberem que ao sábado, ao domingo, ou ao feriado, podem sair com a equipa de natação, com a equipa de ciclismo, com o rancho, enfim, seja com aquilo que forem, se souberem isto, elas entregam-se ao movimento associativo. Porque as pessoas gostam do movimento associativo. E, portanto, é isto.
A nossa Confederação o que faz é ter respostas a todas estas questões. Procuramos ter respostas a estas questões. Na área da legislação, nós temos um conjunto de propostas, como já disse, em relação à regulamentação da Lei de Bases da Economia Social. Pensamos que por aí consigamos ultrapassar algumas das dificuldades que temos. A Confederação, vou-vos só aqui deixar um exemplo que é este. Tem um projeto que é o projeto de Jogos Tradicionais, que é um projeto que gostaríamos muito de partilhar com a Inatel, e que é um projeto que, para além de todo o movimento que fazemos a nível nacional, temos ainda representação na TAFIS, a nível europeu, e temos um projeto europeu com mais 9 países e com mais 13 federações e confederações nesses 9 países. E nos primeiros 6 meses do próximo ano vamos ter uma exposição nacional de jogos tradicionais no Museu Nacional do Desporto, durante 6 meses. E essa há de ser certamente uma oportunidade para, ao longo desses 6 meses, fazermos um conjunto de iniciativas onde vamos debater isto. Pergunta-se, bem, os jogos tradicionais é uma questão de recreio, é uma questão de animação, será ou não, num ou noutro aspecto, uma questão desportiva, mas ela é sobretudo uma questão de identidade. E se pensarmos nos jogos tradicionais de uma forma mais estratégica, se ela é de identidade, se nós estarmos a defender a nossa identidade, estamos a defender a nossa cultura, a nossa forma de estar, nós estamos a defender a nossa soberania. A nossa soberania no meio de diferentes, naturalmente, no meio de diferentes. E, portanto, esta é, sem dúvida, a nossa perspectiva. O que é que nós podemos fazer para conseguirmos resolver estes problemas? Naturalmente é associar-nos, é juntar-nos nas associações concelhias que têm a função de representar e organizar as coletividades ao nível do Conselho, nas federações distritais que têm a função de organizar e representar ao nível do distrito e na Confederação. A nossa estrutura é esta. Quem se filia numa associação concelhia, que é uma estrutura descentralizada nossa, a Confederação, para além da Confederação em si, depois tem mais 32 ou 33 estruturas, entre federações distritais e associações concelhias. Quem se filia paga uma única cota, que é a tal cota de 50 euros. A redistribuição depois é feita dentro do próprio sistema. E, quando se filia na Associação Concelhia, está automaticamente filiada na Federação Distrital e na Confederação. E o contrário também é verdade. Portanto, se filiar diretamente na Confederação, está automaticamente filiada na Federação e na Associação Concelhia. Portanto, é este o nosso esquema, é muito simples, é básico, eu diria que é mesmo básico, mas atenção, é autónomo. A Associação Concelhia é eleita pelas coletividades do Conselho, a Federação pelas coletividades do Distrito e a Confederação pelas coletividades a nível nacional. E não há hierarquia. Eu não mando nas federações distritais, as federações distritais não mandam nas associações concelhias e estas não mandam nas coletividades. A última parte da apresentação, eu sei que estou a ser exatamente o impedimento para passarmos, digamos, ao intervalo. Mas se vocês me permitissem, eu não sei se respondi às questões todas, mas no fundo a questão é esta, é nós associarmos no Inatel, e, portanto, reforçarmos o Inatel, reforçarmos a nossa Confederação, reforçarmos as outras federações, fazermos com que estas entidades colaborem entre si, com a devida autonomia, com o devido respeito, até pela sua independência, mas que colaborem entre si, porque nós temos muito, mas mesmo muito para dar ao movimento associativo, e este movimento associativo tem muito para dar ao povo português. Aquilo que eu tinha a seguir, que eram os tais 5 minutos, pode ficar para outra altura, ou então vocês ficam com a apresentação, se depois o Inatel entender disseminar. Mas fica aqui um apelo para o seguinte: vocês, quase certeza absoluta, vão receber durante o primeiro trimestre do ano que vem um convite para participarem no Congresso Nacional das Coletividades. Sejam filiadas ou não filiadas, nós vamos convidar as 30 mil. Vem quem quiser, mas nós vamos convidar as 30 mil. As 30 mil vão saber que existe um movimento associativo, que existem problemas, que nós temos propostas de solução para esses problemas e que queremos afinar essas propostas com eles. E, portanto, aquilo que fica aqui desde já é o convite para nos voltarmos a encontrar, mais que não seja, no próximo Congresso. Gostaria de, em nome da nossa Confederação, fazer a oferta ao Sr. Presidente da Inatel de 3 trabalhos. Um deles que é um livro sobre liderança comunitária, que é um livro que foi feito por dirigentes associativos que, ao mesmo tempo, estavam a fazer a sua licenciatura, um deles a fazer mestrado e outro a fazer doutoramento. E, portanto, é uma publicação da nossa Confederação que responde a um conjunto de questões que nós há muito que nos interrogamos sobre elas e que, do ponto de vista científico,
temos aqui a resposta. Temos um outro documento, que é um livrinho que está a ser distribuído a nível nacional, que se designa a brincar Vamos Associar, e que este livrinho é uma banda desenhada que conta, a partir da história da parábola dos 7 vimos, que eu creio que toda a gente conhece, diz às crianças do primeiro e segundo ciclo a importância de se associarem, se juntarem para fazerem coisas, porque queremos também aí lançar a semente do associativismo. E fica também aqui o número 1, foi ontem apresentado em Lisboa, de uma revista que é a revista Análise Associativa. Quem é da área das ciências sociais já conhece a análise social, portanto nós lançámos ontem o primeiro número, que é um número temático dedicado a um congresso que nós fizemos com académicos, com pessoas muito experientes, sobre, digamos, o que é o movimento associativo e, sobretudo, o contributo que este movimento associativo deu, quer antes, quer depois do 25 de Abril, para o processo democrático e, sobretudo, para a qualidade da democracia que temos hoje. Passado 40 anos do 25 de Abril, sentimos a necessidade de fazer esse balanço, fazer essa reflexão e juntámos um conjunto de académicos que nos deram essa opinião. Académicos e não só. Estão aqui outras personalidades que depois também terão oportunidade de ver. E, portanto, mais uma vez agradecer o convite que nos foi enviado e os maiores votos de êxitos para todos os dirigentes, colegas dirigentes de CCDs que estão aqui, naturalmente também para a Inatel e as maiores felicidades pessoais. Muito obrigado.